Bem-vindos ao Verdade Dita, o lugar onde as histórias mais duras encontram eco e onde cada silêncio esquecido ganha voz. Hoje, o que você vai ouvir não é só uma história, é uma ferida aberta. É o grito abafado de milhares de meninas que, como Eulália, tiveram a infância arrancada pela raiz e, ainda assim, sobreviveram. Aviso: o conteúdo a seguir é forte, mas necessário. Porque a dor, quando é silenciada, se repete. Se essa história tocar você, se te fizer refletir, se te emocionar ou te revoltar, deixe seu like, porque isso ajuda a manter viva a memória de quem já foi esquecida por tempo demais. E se você acredita na força da verdade contada sem filtro, se inscreve no canal Verdade Dita. Aqui, a gente não fantasia, a gente revela. Agora respire fundo, feche os olhos se precisar e venha ouvir o que Eulália tem para contar. Parte 1. A infância que a vida roubou. Antes de ser mulher, eu fui menina. Menina de pé no chão, de boneca de sabugo, de riso fácil. Mas a vida veio cedo me ensinar que felicidade demais é só aviso de que vem tragédia. Meu nome é Eulália. Tenho 93 anos nas costas e um coração que ainda sangra de memórias que nunca cicatrizaram. Eu nasci em 1930, lá no fim do mundo, num sertão tão seco que até o vento parecia cansado. Era a 10ª filha de um total de 10. A mais velha. A que teve que aprender cedo que amor de mãe se divide e que abraço de pai dura menos que a brisa do fim de tarde. Nossa casa era um barraco de madeira torta, com as frestas nas tábuas, deixando o sol entrar feito facho de Deus. À noite, as lamparinas a querosene lançavam sombras nas paredes que pareciam monstros. A gente se agarrava nas histórias da vovó Quitéria para espantar o medo. Ela falava de visagem, de mula sem cabeça, de gente que virava bicho no breu. E a gente acreditava? Não porque era bobo, mas porque era mais bonito crer em assombração do que encarar a fome de verdade. Mamãe era uma mulher miúda, de mãos grossas e olhos fundos. Rezava com o terço sempre nas mãos. Cada bolinha que ela passava entre os dedos era uma súplica por comida, saúde e um dia menos cruel. Papai era um homem fechado, queimado de sol, mas quando sorria... quando sorria, era como se o mundo parasse um instante para respirar. Acordávamos com o galo. O café era feito no fogão a lenha. Cheiro forte de fumaça misturado com a farofa de cuscuz. Às 6 da manhã, eu já estava com a enxada na mão. Era criança, mas já levava calo de adulto. Plantávamos milho, feijão, mandioca. Quando a colheita era boa, a casa se enchia de cheiro doce e esperança. Mas quando o céu fechava e o barro rachava de seco, só nos restava rezar e comer o que tivesse se tivesse. Estudei só 2 anos. A escola era uma sala improvisada na igrejinha. A professora, Dona Santina, viera da cidade. Tinha um sotaque esquisito e uma régua comprida que descia firme na mão de quem errava. Aprendi a ler e a escrever com medo, não com amor. Brincávamos entre os pés de macaxeira. Pega, pega, esconde, esconde. As risadas ecoavam pela plantação. À noite, nos sentávamos na soleira, ouvindo as cigarras e esperando o pai dedilhar a viola. Era o único luxo da nossa vida, escutar um modão de saudade e fingir que estava tudo bem. Na feira, mamãe contava moeda por moeda. Às vezes comprava sabão em vez de pão, às vezes voltava com os olhos molhados e as mãos vazias. Mas nunca deixou de sorrir para nós. Era um sorriso triste, mas era sorriso. Eu cuidava dos irmãos menores como se fossem meus. Trocava fralda, dava banho,
Fazia mingau. O cheiro de xixi misturado com leite azedo grudava na pele. Mas eu não reclamava. Era o que tinha. Ainda assim, naquela miséria, a gente se amava. E isso era o que nos segurava. Lembro do cheiro do umbu maduro, do gosto da água do pote de barro, do toque da mão da vovó fazendo benzeção com raminho de arruda. Tudo isso ainda vive em mim. Cada detalhe, cada silêncio. Mas tudo mudou. Tudo caiu. Veio o dia em que o mundo desabou sobre a gente. Eu tinha 13 anos. Papai começou com uma tosse feia. Achamos que era gripe, mas piorou. O homem forte que enfrentava sol a pino começou a definhar. Os olhos dele afundaram. A pele perdeu o viço. A tosse virava gemido. A febre queimava feito brasa. Vovó fazia chá de folha, xarope de guaco, garrafada de mato. Mas nada adiantava. Mamãe rezava como nunca. Chorava escondido, até que chamaram o médico da cidade. Veio de charrete, barba branca, cara fria. Disse que era pneumonia. Deu receita de remédio caro. Compramos fiado e com vergonha. Mas não deu tempo. Numa manhã de domingo, antes do sol nascer, papai deu o último suspiro. O corpo ficou gelado, mas o grito da mamãe ficou quente no ar por dias. Enterramos ele no mesmo dia. Terra batida. Caixão simples. O cheiro de vela, de flor cortada, de chuva fina caindo no barro. Naquele dia, alguma coisa dentro de mim também foi enterrada. E aí, começou o pior. Parte 2. Quando a perda cava buracos, que a fome não preenche, tem coisa que morre quando a gente perde alguém. Às vezes não é só a pessoa que vai à esperança que ela carregava com ela. Meu pai foi, e junto com ele, foi embora o chão debaixo dos nossos pés. Depois que enterramos papai naquela manhã cinzenta, o mundo pareceu parar, mas não parou. O galo continuou cantando. A lenha ainda precisava queimar, e a barriga das crianças seguia roncando, pedindo o que a gente não tinha mais para dar. A casa ficou muda por uns dias. Mamãe, antes cheia de força mesmo na dor, agora parecia a alma penada. Passava o dia com o terço nas mãos, andando de um canto ao outro. Como se a fé pudesse encher as prateleiras vazias da despensa. O olhar dela estava longe, sempre buscando papai, em algum canto da lembrança. E eu? Eu tive que crescer. De um dia para o outro. Com 13 anos, virei a mulher da casa. Cuidava dos meus irmãos. Fazia comida, lavava roupa, limpava o chão tudo com as mãos ainda inchadas da enxada, agora ainda mais duras de esfregar pano no tanque. Dormia tarde, acordava cedo, chorava calada, porque não dava tempo de chorar alto. A despensa, que já era pobre, agora era só pó. O feijão virou luxo. Farinha, quando tinha, era rala no mingau. Os ovos das galinhas, contados, um para dividir entre 3. E mesmo assim, teve dia que nem isso. Só água quente e silêncio na barriga. Me lembro de uma noite. Meu irmãozinho caçula chorava sem parar de fome. A gente já tinha dado tudo o que tinha. Mamãe, coitada, só chorava junto. Eu saí escondida, no escuro, com o coração na garganta. Fui catar goiaba no mato. Achei 3, verdes ainda, meio bichadas. Mas levei. Ele comeu e dormiu. Nunca escuete disso. A roça. Ah, a roça. Sem papai para cuidar.
Virou terra abandonada. A gente tentava plantar alguma coisa, mas o mato tomava conta. As sementes morriam antes de brotar. O que um dia foi sustento virou poeira. E cada vez que eu passava por lá, sentia como se tivesse traindo ele. A terra, que ele tanto amou, agora era terra de ninguém. Os vizinhos até tentaram ajudar no começo, trazendo um punhado de farinha, comprando as garrafadas que vovó fazia. Mas cada um tinha seus próprios problemas. Quando a seca voltou, as mãos que ajudavam ficaram ocupadas demais segurando seus próprios fardos. Foi aí que começaram os cochichos. À noite, eu ouvia vovó Quitéria conversando com mamãe, bem baixinho, achando que ninguém escutava. Falavam de dívida, de ameaça, de gente querendo tomar nossas terras. E eu, mesmo sem entender tudo, sentia o medo tomando conta de mim. Um dia, peguei mamãe sentada na cozinha, com uma foto antiga do casamento com papai nas mãos. Chorava baixo, como quem pedia desculpa. Ai, Tonho, como é que a gente vai viver sem você? Foi ali que entendi. A saudade era só metade do problema. A outra metade era o futuro. Um buraco tão grande que a gente nem sabia por onde começar a tapar. Para piorar, começaram a chegar bilhetes. Da venda, da farmácia, do armazém. Tudo fiado, que papai pegou para tentar segurar a casa em pé durante a doença. Teve até um tal de agiota da cidade que mandou o recado. Ou pagava ou levava a terra como pagamento. E nossa terra era pouca, era seca, mas era nossa. E no meio desse turbilhão, vovó Quitéria, mesmo com os ossos doendo, ergueu o peito, assumiu as rédeas da casa. Com sua língua afiada e fé inabalável, começou a tentar segurar o que restava. Mas nemela fazia milagre. Uma noite, lembro como se fosse hoje, ouvi pela fresta da porta. O coronel mandou recado. Vai tomar tudo se a gente não pagar. Deus me livre, mamãe, sussurrou levar o que é nosso. Ele não quer só a terra, disse vovó, com a voz mais seca do que nunca. Ele quer a menina. A menina, minha irmã, a caçula, Deusina, 11 anos. Naquela noite eu não dormi. Fiquei no escuro, ouvindo o som da minha própria respiração. Pensando, pensando, pensando. No dia seguinte, com o coração explodindo, falei o impensável. Se for para entregar alguém, que seja eu. Mamãe chorou como nunca. Vovó tentou me impedir. Mas eu já tinha decidido. Se alguém tinha que se sacrificar, que fosse eu. Parte 3. Eu fui entregue como quem entrega um animal. Sem escolha, sem voz, não teve bênção, não teve vestido branco, não teve promessa de amor eterno. Teve poeira, lágrima e o silêncio que grita mais alto do que qualquer reza. Assim começou o meu casamento com o inferno. O dia que o carro do coronel parou em frente à nossa casa foi o dia que o céu perdeu a cor. Era um automóvel preto, grande, com os pneus levantando poeira seca no terreiro. Aquele barulho do motor foi o som da minha sentença. Quando ele desceu, parecia mais um fazendeiro de novela. Terno claro, chapéu panamá, bigode bem aparado, cheiro de perfume forte. Mas os olhos dele eram frios, olhos de bicho que não sente pena. Mamãe ficou paralisada. Vovó se colocou na frente da porta, com os braços abertos. Ainda tentou, ainda gritou. Essa menina só tem 14 anos. Isso é crime, é pecado, é maldição. Mas o coronel apenas sorriu de canto de boca.
Um sorriso que arrepiava até o espírito. Já tá mulher feita, ele disse. E eu vou cuidar bem dela. Melhor que essa pobreza aqui. Foi então que vovó gritou com a alma. Some daqui, desgraçado. E ele, impassível, respondeu: Vocês têm até a próxima lua cheia para mudar de ideia. Senão, vão todos morar debaixo da ponte. E virou as costas. Foi embora com a arrogância de quem se acha dono do mundo e das pessoas. Naquela noite, ninguém falou nada. Só se ouvia o barulho do vento passando por entre as frestas da madeira. Mamãe não saiu do quarto. Vovó não comeu. Eu, deitada na rede, fiquei com os olhos abertos, olhando para o teto como se procurasse um jeito de fugir para dentro de mim mesma. No dia seguinte, fui eu quem falou. Oi, Vu. Mamãe tentou protestar. Vovó quis me prender pelos cabelos, mas eu já tinha decidido. Era a única forma de salvar Deusina, minha irmãzinha. Ela ainda brincava de boneca de sabugo. Nem sabia o que era ser mulher. Eu já sabia. Ou pelo menos achava que sabia. Me deram uma semana para me preparar. Mamãe costurou 2 vestidos com os retalhos que tinha. As vizinhas vieram trazer um sabonete cheiroso, uma fita de cabelo, um pente, presentes de despedida que cheiravam a luto. Na véspera não dormi. Fiquei ouvindo o barulho dos grilos, tentando imaginar o que me esperava. Pensava em vestidos bonitos, em casa grande, em cama macia, mas no fundo, eu sabia que não tinha final feliz me esperando. No dia marcado, o carro voltou. Mamãe ajoelhou no terreiro. Vovó segurava os braços dela para não desmaiar. Meus irmãozinhos choravam, sem entender nada. Antes de entrar no carro, vovó me puxou pelo braço e enfiou um terço preto na minha mão. Guarda isso, minha filha. Reza com fé. Nem o inferno é maior do que a fé de uma mulher que resiste. Entrei no carro. A porta se fechou. A poeira subiu. Olhei pela janela até não ver mais ninguém. Até minha família sumir como fumaça. E foi ali, naquele banco de couro quente, que minha infância acabou. A fazenda do coronel parecia outro mundo. Portão de ferro, jardim com flores que eu nem sabia o nome, casarão branco com janelas azuis, varanda que dava volta na casa toda. Por fora, parecia cena de filme. Por dentro, era prisão disfarçada de paraíso. Quando desci do carro, minhas pernas tremiam. O coronel veio até mim e disse: Bem-vinda à sua nova casa, Eulália. A palavra casa doeu nos ouvidos. Porque não era minha. Nunca seria. Me levou para dentro. O chão brilhava de tanto enceradinho. Cheiro de cera, de madeira antiga, de coisa cara. Na sala, estavam outras mulheres. 9. Eu era a 10ª, cada uma mais jovem que a outra. Nenhuma passava dos 20. Algumas com barriga de grávida. Outras com olhos de quem já tinha desistido de lutar. O coronel me apresentou uma por uma. Como quem apresenta o gado mais bonito do pasto. Essa é a Rosa, a Margarida, a Lírio, a Dália. Dava apelidos de flor para não confundir. 3 delas se chamavam Maria. Josefa era a mais velha. Tinha 20 anos. Olhos verdes e voz mansa. Foi ela quem me acolheu, quem me deu a primeira lição. Aqui, a gente sobrevive. Uma noite de cada vez. Subimos para o andar de cima. Josefa me mostrou meu quarto. Grande, bonito, cama macia. Mas eu só via uma coisa. A porta sem chave. Ela me ajudou a tomar banho, pentear o cabelo, passar um pozinho no rosto. Me vestiu com uma camisola fina. Tão fina
que eu me sentia nua. Ele gosta assim, sussurrou. Antes de ser, falou beijinho. Cheia obediente. E então me deixou ali. Sozinha. Com o coração batendo como tambor de guerra. O coronel entrou minutos depois. O resto nem consigo contar com palavras certas. Só sei que a dor foi maior do que tudo que eu já tinha sentido. Não doeu só o corpo. Doeu a alma. Doeu o coração. Ele não se importou com meu choro, nem com meu medo, nem com o sangue no lençol. Depois, virou pro lado e dormiu. E eu fiquei ali, encolhida, em silêncio, tentando não morrer por dentro. Parte 4. A rotina do cativeiro, onde até o silêncio gritava. Não era prisão com grades, era pior. Porque a gente fingia que vivia livre. Mas tudo em volta, cada parede, cada olhar, cada passo lembrava que ali ninguém era dona de si. Depois da primeira noite, eu deixei de ser menina. Mas não virei mulher. Virei coisa. Na manhã seguinte, acordei com batidas secas na porta. Estava encolhida, sem conseguir me mexer direito. A pele ardia, o corpo doía. Mas o que mais doía era por dentro. Era um buraco que não tinha fim. Quando abri, era Josefa. Ela não disse nada. Só me olhou com os olhos marejados e me abraçou. Ele sempre faz assim com as novas, sussurrou. Você não tá sozinha. Me deu um chá de ervas. Ajuda na dor e no enjoo. Na mesa do café, as outras estavam caladas. Cada uma com seus olhos perdidos, mexendo devagar no pão, no café. O coronel não aparecia nessas horas. Ele dormia até tarde depois das noites de prazer. A partir daí, comecei a entender as regras. Cada uma de nós tinha um dia da semana. O coronel gostava de variar. Nos outros dias, cuidávamos da casa, do jardim, dos bordados. Mas tudo sob vigilância. Qualquer deslize, qualquer coisa fora do lugar, vinha castigo. Tinha uma mulher, Adelaide, que deixou um copo fora do lugar uma vez. Ele a fez ajoelhar no milho por horas. A pele dela ficou em carne viva. E quando o coronel queria variar o cardápio, como ele mesmo dizia, chamava 2 ou mais de nós pro quarto. Nessas noites, o terror era dobrado. Mandava a gente se vestir com roupa curta, passar batom, colocar perfume. Depois, nos fazia beber cachaça. Para esquentar, o sangue dizia, rindo com o copo na mão. Eu detestava aquilo. O gosto, o cheiro, a tontura. Mas se recusasse, o castigo era certo. Já vi moça apanhar com cinto por ter vomitado depois da bebida. Uma noite, ele chamou a mim e a Josefa. Ela já sabia como funcionava. Me olhou com pena. Enquanto a gente bebia, ele se sentava na poltrona, olhando com olhos famintos. Agora, minhas florzinhas, me mostrem do que são capazes. Mandava a gente fazer coisas. Com a gente mesma, com a outra. Ele assistia, dava ordens, gargalhava. Depois, se juntava. Quando tudo acabava, restava só o silêncio, o nojo, a vergonha, a culpa. Mas a gente fingia que era normal, porque se a gente sentisse, a gente enlouquecia. As manhãs seguintes eram de cabeça baixa. Era difícil até olhar nos olhos das outras. Cada uma tentando esquecer o que viveu na noite anterior. Mas a gente sabia que todas já tinham passado ou passariam pelo mesmo. Com o tempo, aprendi que as grávidas eram poupadas. O coronel não gostava de mulher enjoada. Quando uma ficava grávida, era mandada para outra casa, a casa das crianças.
Lá ficavam as barrigudas e os filhos dele. Eu olhava para as grávidas com uma mistura de inveja e medo. Medo do que vinha depois. Porque ali, até dar à luz, era castigo disfarçado de trégua. Josefa me contou que, depois do nascimento, só podíamos ver os filhos uma vez a cada 2 semanas. Às vezes, nem isso. O pior, ela me disse uma vez, é ver seu filho correr para outra mulher, porque é ela quem cuida. E a gente, que pariu, vira visita. O coronel não gostava de criança. Dizia que atrapalhava o sossego. Então, mandou construir uma ala separada, longe da casa. As mães não tinham direito de criar. Só parir. Às vezes, eu escutava risadas de crianças lá fora. Olhava pela janela e via os pequenos brincando no jardim. Pareciam felizes, mas era só ilusão. Eram pássaros sem asas, prontos para crescer e ser engaiolados como nós. E mesmo assim, era o único consolo de muitas. Teresa, uma das moças, dizia: a única alegria que eu tenho é saber que uma parte de mim tá viva neles. O coronel se achava rei. Tinha orgulho de ter 10 esposas. Se gabava pros amigos nos dias de festa. Botava a gente de vestido justo, com salto para servir bebida e fingir que sorria, mas ninguém podia tocar na gente. Só ele. A posse era só dele. Um dia, uma das meninas, Carmen, tentou fugir. Não chegou nem no portão. Pegaram ela, trouxeram de volta e deixaram dias sem poder levantar da cama. Depois ele mandou recado. Fiz questão de mandar meus homens visitarem a família dela, para lembrar quem manda aqui. Carmen chorou por uma semana. Perdeu o brilho nos olhos. Nunca mais foi a mesma. E eu aprendi. Aprendi que fugir podia custar não só minha vida, mas a de quem eu amo. Parte 5. Grávida do algoz. Mãe sem direito de ser mãe. Quando a dor virou rotina, foi a esperança que começou a doer. Descobrir que um filho crescia dentro de mim, fruto da violência, foi como ver brotar flor no meio de um campo minado. Eu comecei a desconfiar quando minha barriga deixou de roncar e começou a enjoar. Josefa percebeu antes de mim. Me chamou num canto, enquanto lavávamos roupa no tanque do quintal. Você tá diferente. Tá comendo mais, reclamando de cheiro, tá atrasada, não tá? Fiquei muda. Não queria acreditar. Meu corpo ainda carregava o sangue da última vez em que ele me forçou. Me doía pensar que algo pudesse ter ficado daquilo. Mas ficou. É o coronel, eu disse. Quase sem ar. Josefa respirou fundo. Me abraçou. E falou algo que nunca esqueci. Aqui, ficar grávida é sorte. É o único momento em que ele te deixa em paz. Foi ela quem me ensinou o truque. Quando ele te chamar, finge enjoo. Vomita se precisar. Ele odeia mulher fraca. Vai te mandar para casa das crianças. E lá você vai ter sossego por um tempo. Foi o que fiz. Na próxima noite em que fui convocada, comecei a suar frio, gemer de dor de barriga, dizer que não parava de vomitar. O coronel, com aquela cara de nojo, fez um gesto de desprezo. Leva essa daí para a casa das barrigudas. Aqui não é hospital. E assim fui mandada para a casa das crianças. A primeira coisa que senti ao chegar lá foi o cheiro. Diferente. Era cheiro de sabão de coco, de leite talhado, de roupa secando no varal. Lá moravam os filhos do coronel, 16 ao todo, de várias idades, todos de mães diferentes. E as grávidas, como eu. Achei que ia encontrar tristeza, mas encontrei vida.
Crianças correndo, rindo, chorando, brigando por brinquedos. Era como um mundo paralelo. As cuidadoras, 4 mulheres mais velhas, faziam tudo com cuidado. Eram firmes, mas justas. Dona Lourdes, uma delas, se aproximou de mim no primeiro dia. Você é nova. Vem, vou te mostrar como as coisas funcionam. Ela me levou até um quarto limpo, simples, com uma rede e uma cômoda. Me entregou uma camisola larga. Aqui, você vai descansar e cuidar das outras que precisarem. Se seu corpo está gerando vida, precisa de paz. Fiquei surpresa com a doçura. Não estava acostumada. Dona Lourdes, a senhora gosta de trabalhar aqui? Ela fez um silêncio longo. Depois respondeu, olhando para o chão. A gente não trabalha aqui por gostar, minha filha. A gente trabalha aqui porque o coronel segura nossas famílias como reféns. Mas enquanto estou aqui, eu faço o que posso para essas crianças crescerem sem virar monstro como o pai. Foi naquele momento que entendi. Aquela mulher era uma das poucas luzes naquele breu. Nos dias que se seguiram, fui me acostumando com a nova rotina. Ajudava a trocar fraldas, dar banho, separar brigas. Às vezes, esquecia da minha dor por alguns minutos, olhando uma criança sorrir. Mas a sombra do coronel nunca saía dali. A visita das mães era controlada. Uma vez por semana. E só uma por dia. Com vigilância. Algumas mulheres passavam 2, 3 semanas sem ver os filhos. E quando viam, os pequenos choravam, querendo voltar para o colo da cuidadora. Teresa, uma das grávidas, desabafou comigo. Dói, sabe? Dói ver seu filho correr para outra mulher. Dói saber que ele nem lembra do seu cheiro. Eu só ouvia. E pensava, será que meu filho vai me reconhecer um dia? Foi nessa época que reencontrei Carmen. Ela estava grávida também. Nos aproximamos. Descobrimos algo que nos abalou. Minha mãe se chamava Carmen. E a mãe dela se chamava Eulália. Ficamos em silêncio. Depois rimos. Riso triste. Você acha que é coincidência? Ela perguntou. Acho que é aviso. Respondi. Que a gente tinha que se encontrar. Nem que fosse aqui. Carmen foi minha companheira nos dias difíceis. Dividíamos confidências, planos, choros calados. Mas o coronel nunca deixava a gente esquecer que ali, até a esperança tinha prazo de validade. A cada semana, uma das mães era mandada de volta para Casa Grande. Seu bebê já desmamara. Estava pronta de novo. Dava para ver o terror nos olhos. Josefa, que tinha 4 filhos, me contou que uma vez passou 2 meses sem conseguir ver nenhum deles. Ele me castigou por ter olhado para um dos amigos dele de maneira errada, ela disse. 2 meses sem ver meus filhos, sem saber se estavam bem. Quando consegui ver o menor, ele só me chamou de tia. Esse tipo de coisa nos matava por dentro. Mas mais do que a separação, doía saber que o pai deles estava ali, na mesma casa, e nunca lhes dava amor. O coronel visitava as crianças de vez em quando, só para manter a aparência. Levava brinquedos, tirava fotos, dava um tapinha na cabeça de um ou outro, mas nunca ficava mais de 10 minutos. As crianças perguntavam, quando o papai vai brincar com a gente? E a gente não tinha resposta. Parte 6. Deusina no inferno. Quando a dor recomeça em outro corpo. Eu tinha dado minha vida para salvar minha irmã. Mas naquele dia, eu entendi que o mal não respeita sacrifício, que o monstro
Sempre quer mais. A tarde estava abafada. O céu baixo, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Josefa chegou na casa das crianças com a voz embargada. Eulália, estão trazendo uma nova menina hoje. Dizem que é muito nova. Talvez mais nova que você quando chegou. O coração pulou no peito. Senti uma ânsia ruim. Uma coisa que só quem já viveu um terror entende. Nos reunimos todas na varanda da casa grande. Era um ritual. Toda vez que chegava uma nova, a gente fingia recepção. Mas o que havia era luto por uma vida que acabava ali. Ficamos em silêncio, cada uma com seus fantasmas, até que o carro preto apareceu. O mesmo carro. A porta abriu e o tempo parou. Ali, parada no batente, com os olhos arregalados de medo, estava ela, Deusina. Minha voz saiu como um sussurro sufocado. Ela me viu, gritou meu nome. Eulália. Correu para mim com os bracinhos ainda de criança. Eu a abracei forte, como se quisesse proteger. Lá com o próprio corpo, como se ainda desse tempo. Coramos juntas. Atrás dela, ele, o coronel, com aquele sorriso nojento de sempre. Ora, ora, que reencontro emocionante, disse, debochado. Agora você tem companhia. Minha florzinha. O sangue ferveu. Sem pensar, sem medo, com o corpo tremendo, virei e dei um tapa na cara dele. Seu monstro. Deixa ela em paz. O tapa ecoou no salão. O silêncio veio junto. Os olhos dele viraram pedra. E então, com uma raiva fria, ele me deu um soco que me jogou no chão. Lembro só da escuridão. Acordei horas depois na casa das crianças. Dona Lourdes molhava minha testa com um pano úmido. Calma, Eulália. Você precisa descansar. Pense no seu bebê. Não consegui falar. Só pensava em Deusina, em como ela estava, em tudo o que ela ia passar. Dias depois, ela veio com uma das cuidadoras, em silêncio. Quando nos vimos, nos abraçamos outra vez. Eu tentei te proteger, meu amor. Eu jurei para mim mesma que você nunca passaria por isso. Ela me interrompeu, com voz quase inaudível. Não é culpa sua. Mamãe e vovó tentaram me esconder. Mas o coronel mandou capangas. Eles ameaçaram matar todo mundo. A vovó? Perguntei, já esperando o pior. Ela tentou me proteger. Se jogou na frente deles. Quebrou o braço, mas não desistiu. E antes de eu vir, sussurrou no meu ouvido. A gente ainda vai sair disso. Confia. Fechei os olhos e chorei. Chorei por mim. Por ela. Pela vovó. Pela nossa mãe. Por todas nós. Deusina então me contou algo que acendeu uma chama dentro de mim. A vovó Quitéria está juntando provas. Contra o coronel. Contra os negócios sujos do filho dele. Ela está escrevendo cartas, tentando contato com gente importante. Mandou até carta para o jornal da capital. Meu Deus. Ela veio acabar morta, ela sabe. Mas ela disse: se minha morte servir para tirar minhas meninas do inferno, que seja. E então ela falou do plano. Tem uma fábrica nova sendo construída na cidade vizinha. Vai dar trabalho para muita gente. O coronel tá perdendo poder. Se a gente prestar atenção, quando ele começar a desmoronar, vai ser a nossa chance. Começamos a organizar uma rede. Dona Lourdes nos ajudou. Aos poucos, fomos falando com as outras cuidadoras. Depois, com outras esposas. Nosso segredo virou aliança, resistência, esperança. E mesmo com medo, seguimos. O que me mantinha viva agora
Não era mais só meu filho no ventre. Era a promessa que fiz a Deusina naquele reencontro. Eu vou tirar a gente daqui, nem que seja a última coisa que eu faça. Parte 7. A queda do monstro. Quando o medo se ajoelha diante da coragem, o coronel achava que era Deus. Achava que mandava na vida e na morte. Mas se esqueceu de um detalhe. Mulher, quando se une, vira tempestade. E não tem império que resista à fúria de uma mãe ferida. Os dias que se seguiram ao reencontro com Deusina foram de tensão absoluta. Sabíamos que o tempo estava correndo. O coronel, antes intocável, começou a mostrar rachaduras. Primeiro veio a notícia. O filho mais velho dele, que estudava na capital, se metera em dívidas de jogo com gente perigosa. Tentaram abafar, mas o caso explodiu. Um capanga do coronel foi preso tentando subornar um juiz. Depois, veio o boato. O governador novo da capital não suportava o coronel e já estava de olho em suas propriedades. Suspeitas de fraude e grilagem. Dentro da fazenda, o clima era de pavor. Os outros capatazes redobraram a vigilância. As esposas passaram a ser vigiadas até no banho. Mas já era tarde demais. A rede estava formada. A resistência, armada de silêncio e fé, já não podia ser parada. Dona Lourdes, numa de suas folgas raras, foi até nossa vila. Voltou com os olhos brilhando. Falei comme a Quiteria. Ela diz, falta pouco. Naquela noite, rezei com o terço que ela me mandara. Às 9 em ponto. Sabia que minha mãe e minha avó faziam o mesmo. No dia seguinte, tudo começou a ruir. O coronel voltou de uma reunião na cidade completamente transtornado. Gritava, batia portas, mandou expulsar 2 empregados antigos. Parecia um bicho ferido. Na manhã seguinte, Josefa veio até mim, pálida. Aconteceu uma tragédia na Casa Grande. Não sei o quê. Só sei que ele quebrou tudo. Minhas mãos gelaram. Naquele mesmo dia, Dona Lourdes apareceu correndo, pálida, chorando, tremendo. Eulália foi a Carmen. Ele descobriu que ela ajudava a espalhar bilhetes escondidos com as provas da Quitéria. Mandou os homens dele irem atrás da família dela. Ela se desesperou. Tentou fugir. Eles pegaram. Ela não resistiu. Fiquei paralisada. Carmen. A menina com o nome da minha mãe. A mulher com alma de irmã. Que dividia comigo os planos, as dores, os risos breves. Agora, era só silêncio. Senti um grito preso na garganta. Mas não deixei sair. Porque naquele instante, senti também a força que nasce da perda. Carmen não ia morrer em vão. E hoje, Dona Lourdes, a gente vai ser hoje. Ela me olhou assustada. Já temos tudo. As provas, os bilhetes, a movimentação dos empregados, as rotas da fazenda. Hoje é o último dia que o coronel pisa em nós. Ela respirou fundo. Fechou os olhos. E então disse: então que seja. A revolta começou na cozinha. Josefa reuniu todas as esposas. Cada uma com um pedaço de informação. Teresa se encarregou das crianças. Dona Lourdes pegou os bilhetes e documentos escondidos. Na troca de turno dos capangas, fizemos o impossível. Saímos. Pela trilha lateral que o coronel jamais vigiava, por achar fina demais para pés de mulher. Deixamos a Casa Grande no silêncio. Deixamos, sim. Mas não caladas. Na cidade, fomos direto ao jornal da capital. Levamos fotos, bilhetes, nomes, datas,
denúncias de desaparecimentos, cópias de escritura falsa. Tudo o que a vovó Quitéria juntou com o tempo. Tudo que Carmen morreu, para manter em segurança. E o mundo viu. No mês seguinte, o coronel Juvencio foi preso. Não sem tentativa de fuga. Mas o cerco era grande demais. A fazenda foi desapropriada. O nome dele caiu da missa, caiu da política, caiu da história. Mas o nosso? O nosso ficou. Hoje, passados tantos anos, sento aqui com 93 nas costas. Meu filho nasceu saudável. Cresceu longe do nome do pai. Nunca soube da dor que o gerou, mas soube do amor que o criou. Deusina virou professora. Ensina meninas a não se calarem. A fazenda virou abrigo de mulheres. Dona Lourdes organizou tudo. Josefa vive na roça, com seus filhos. Planta, colhe, sorri, chora às vezes, mas chora com dignidade. E a Quitéria, minha avó. Ah, essa virou lenda. Gente ainda conta que ela enfrentou o coronel de peito aberto. E venceu. Eu conto histórias, porque enquanto alguém lembrar, a dor não se perde. Se transforma. Eulália sobreviveu. Mas há muitas que não conseguiram. Essa história não é apenas dela. É de milhares de mulheres que foram caladas, vendidas, esquecidas. É sobre infância roubada, corpos tratados como propriedade e vidas que nunca mais voltaram a ser inteiras. Mas também é sobre resistência, sobre coragem nascida da dor, sobre uma avó que lutou com a alma e uma filha que não desistiu de viver. Que isso nos sirva de alerta. Quando o silêncio é coletivo, a impunidade vira cultura. Mas quando uma mulher levanta a voz, ela arrasta com ela a história de todas as que não puderam falar. Se essa história te tocou, não vá embora calado. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se inscreva no canal Verdade Dita, onde a dor não é varrida para debaixo do tapete, é contada, sentida e transformada em memória. Porque contar a verdade também é um ato de justiça. E a justiça começa com a escuta.